Seja muito bem-vindo, candidato e candidata do Aprovado Já. Eu sou o professor William Fernandes e nós estamos aqui para darmos sequência ao estudo do seu conteúdo programático de edital. Pessoal, nós já estudamos os crimes contra a vida e agora nós entramos em outras espécies de crime, a saber, os crimes contra o patrimônio. E pessoal, eu chamo a atenção de vocês aqui para o seguinte ponto. Agora, dentro do estudo dos crimes contra o patrimônio, aproveitando que você já tem um conhecimento melhor sobre o direito penal, já teve uma familiaridade ali com os artigos, dentro do estudo dos crimes contra o patrimônio, o nosso estudo vai ser muito mais direcionado para a sua prova. E por que isso? Porque, pessoal, quando se trata de crimes contra o patrimônio, a banca quer saber duas coisas. Eles querem saber se você é capaz de identificar o crime através de uma historinha que ele vai te contar, e eles querem saber se você é capaz de diferenciar os crimes, certo? Então, por isso, nós não vamos nos aprofundar tanto quanto nos crimes contra a vida. Nós vamos ter um estudo geral, obviamente, né? Um estudo analisando artigo por artigo, crime por crime, porém nós vamos focar em diferenciar os crimes e fazer com que você seja capaz de, através de um caso contado, que você consiga identificar de qual crime se trata. Perfeito, pessoal? Então, assim, ó, nos crimes contra o patrimônio, nós vamos analisar 6 tipos de crimes, tá? Porque é os que têm caído mais em prova, principalmente nesse tipo de prova que é a que você vai fazer. E são 6 crimes, tá bom? Vai ser o furto, o roubo, a extorsão, nós temos aí 3 tipos de extorsão que vamos falar, apropriação indébita, estelionato e a receptação. Temos outros crimes contra o patrimônio, porém, os que têm relevância para você nesse momento são esses 6. Nós vamos falar um a um, porém, vamos focar em simplificar o seu estudo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Esse primeiro vídeo nós vamos tratar diretamente, especificadamente, do crime de furto, tá bom? Pessoal, novamente eu tenho que salientar aos senhores e às senhoras que sempre usem os artigos para me acompanhar. Se você estiver usando a internet para acompanhar os artigos que a gente vai ler, sempre pesquise no site do Planalto, tá? Porque o Planalto mantém os artigos sempre atualizados. Nós estamos tendo sempre atualizações na legislação, então é importante que você use um site que ele se atualize também, tá bom? Então, pessoal, use sempre os artigos, acompanhe comigo os artigos porque facilita o seu aprendizado, beleza? Então nós vamos começar com o crime de furto, tá, pessoal? Para quem não sabe, o crime de furto está previsto no artigo 155 do Código Penal. Então lá nós temos a previsão do crime de furto. Então vamos começar, pessoal. Eu vou explanar coisas genéricas que você precisa saber sobre o crime de furto, tá bom? Para que, obviamente, depois você seja capaz de diferenciar ele dos outros crimes. E depois nós vamos falar dos artigos, dos incisos, das coisas que são particularidade do crime de furto. Beleza? Então, pessoal, o que é o crime de furto? Gente, o crime de furto, ele diz o seguinte: subtrair para si ou para outrem, ou seja, outro, coisa alheia móvel. Isso é o crime de furto, pessoal, previsto no artigo 155 do Código Penal. Tá bom. Agora vamos destrinchar, tá, esse conceito, vamos falar de forma geral o que você precisa saber sobre o crime de furto. Primeira coisa, o que é coisa alheia móvel? Gente, coisa alheia móvel é algo que seja palpável, certo? Ou que seja equiparado a algo palpável, você já vai entender por quê. E que seja de outra pessoa, certo? Que não seja meu, que seja de outra pessoa. Que não seja de quem está cometendo o crime. Por isso que se diz alheia, entendeu? Por isso que se diz que não está na propriedade de quem está cometendo o crime. Beleza? Isso é coisa alheia. O que é móvel? Pessoal, muito simples, né? Móvel é algo que você seja capaz de tirar daqui e levar para outro local, certo? Você não consegue, por exemplo, furtar uma casa. Você não consegue, por exemplo, furtar um terreno. Perfeito? Porque não são coisas móveis, são coisas imóveis. Então, por uma obviedade, né, a gente sempre escuta dizendo assim, gente, roubaram, furtaram a minha casa. Não, não furtaram a sua casa, não roubaram a tua casa. Eles furtaram algo móvel que estava dentro da sua casa, certo? Isso é uma pequena impropriedade técnica, né, que a gente vê as pessoas usando muito por aí. Mas entenda,
Furto ou roubo, como a gente vai ver na sequência, só podem ser objeto desses crimes coisa móvel. O que for imóvel não pode ser objeto desses crimes, tá? Uma coisa muito importante, gente. Para que seja considerado furto, a coisa que está sendo furtada precisa ter valor patrimonial, certo? Então ela precisa valer dinheiro, ela precisa ter um preço, né? Ela precisa ser precificada, ela precisa que aquilo tenha um valor patrimonial, ela tem que valer alguma coisa pecuniariamente, entendeu? Por quê, pessoal? Porque senão, você vai entender no decorrer da nossa aula, que se não houver um valor patrimonial, existem algumas coisas que podem eximir essa pena, entendeu? E aí não vai ser considerado furto. Você já vai entender, calma, fica tranquilo. Mas isso é um requisito indispensável. É necessário que a coisa furtada tenha valor patrimonial, certo? Porque senão, pessoal, imagine se tudo que fosse tirado da posse de alguém, ainda que não tivesse valor nenhum, se fosse considerado furto, certo? Então, esse é o objetivo do legislador. A coisa precisa ter um valor patrimonial, ainda que esse valor patrimonial seja baixo. Vocês já vão entender na sequência alguns critérios de quanto esse valor precisa ser, tá bom? Vocês vão entender, fiquem tranquilos. A segunda coisa que eu preciso falar para vocês de grande importância. Gente, é possível furtar energia elétrica? Pessoal, sim, é possível furtar energia elétrica. Lembra que no começo da aula eu falei que a coisa precisa ser palpável, ou seja, capaz de pegar, ou equiparada a algo capaz de pegar? Pois é, pessoal. A energia elétrica, ela é equiparada à coisa alheia móvel, tá bom? Então, vocês já ouviram falar do famoso gato, que é quem pega energia de outra pessoa, ou pega energia de onde não podia pegar? Isso é considerado furto, tá bom? Porque a energia elétrica, ela é equiparada a uma coisa alheia móvel, né? Ou a uma coisa móvel. Perfeito, pessoal? Tá bom. Outra coisa que é importante vocês entenderem, prestem atenção nisso. O furto, ele é um crime doloso, ou seja, ele exige o dolo, ele exige que o agente tenha a intenção de furtar a coisa, perfeito? Só que daí ele tem um elemento, pessoal, muito importante. Quando o agente furta a coisa, quando ele pega a coisa, né, quando ele subtrai a coisa, ele precisa ter a vontade de se tornar senhor daquela coisa. Ele tem que querer se tornar dono daquela coisa, tá bom? É indispensável para que o crime de furto ocorra que o agente que pegue a coisa, né, ele queira se tornar dono daquela coisa. Tá bom, pessoal? E por que isso é tão importante? Porque se a pessoa não tem o dolo de se tornar o dono da coisa, ou seja, ele não quer se tornar o dono, ele acabou pegando, mas não quer se tornar o dono, não é considerado furto. Aí a gente está diante daquilo que a gente chama de furto de uso. E o furto de uso não é considerado crime. Tá bom, pessoal? Vocês vão entender. Eu vou dar exemplo para vocês. Por exemplo, imagine que o agente ele pega o carro de uma pessoa, ele dá uma volta na quadra e depois ele para o carro no mesmo local. E aí depois, né, através das imagens de uma câmera de segurança, por exemplo, é constatado que ele pegou esse carro, deu uma volta e parou no mesmo local. Gente, isso é furto? Observe. O agente pegou para ele, né, ainda que por um momento, né, ele subtraiu para si uma coisa ali móvel, que foi o carro. Perfeito, tá certinho. Preenche todos os requisitos do crime de furto. Porém, o agente não queria se tornar senhor da coisa, ele não queria se tornar dono. Observe, nesse caso não é considerado furto. Por quê? Porque ele apenas usou o bem e ele devolveu o bem no mesmo local. Esse é o chamado furto de uso. Isso não é considerado crime, tá, pessoal? Não é considerado crime de furto. Beleza? Tome cuidado com isso, porque isso costuma cair em pegadinha de prova, tá? Outra coisa muito importante. Nós temos uma categoria de furto que se chama furto famélico, tá bom? E o que é o furto famélico? Esse é o furto, pessoal, que ele está ligado ao estado de necessidade, que é quando a gente furta para comer, certo? E é importante que você entenda que ele precisa furtar. Se ele não furtar, ele vai morrer. Ele está prestes a morrer de fome. Isso é o furto famélico, tá bom? Não é uma fome leve, uma fome, sabe, aquela fome que dá para relevar. Precisa que seja uma fome que, se ele não cometesse o furto para comer,
ele acabaria morrendo por não comer, por não se alimentar, tá bom? Isso é o furto famélico, tá bom, pessoal? Então, isso está ligado ao estado de necessidade. E vocês vão ver que o estado de necessidade ele é uma excludente de ilicitude. Portanto, quando ocorre isso, não há crime. Beleza, pessoal? E aí, pouco importa qual foi o alimento que ele furtou. Pouco importa. Se ficar comprovado que foi um furto famélico, né, um furto cometido sob estado de necessidade para matar a fome, a gente não estaria diante de um crime. Beleza, pessoal? Isso é muito importante. A gente precisa falar também quando se consuma o crime de furto. Quando eu digo que o crime de furto está consumado, de fato aconteceu. Pessoal, por muito tempo se discutiu na doutrina, né, e na jurisprudência, que o furto se consumava quando a gente conseguisse furtar e a posse dele se tornasse pacífica. Ou seja, ele furtou e aí ele saiu e depois de um tempo, cara, tá tranquilo, tá de boa, ele tá ali com o bem sem problema nenhum. Significa que a posse dele tá pacífica, tá mansa, né? Hoje, não é mais assim que funciona. Hoje, quando se consome o crime de furto? Pessoal, quando ocorrer a inversão da posse. Então, o bem estava com alguém. Quando eu furtei o bem, ele veio para minha posse, já está consumado o crime de furto. Beleza? Tomem cuidado com isso. É importante vocês saberem quando se consuma aí o crime de furto, pessoal. Agora, chamo a atenção de vocês, tá bom? Porque isso daqui é matéria de prova, costuma cair bastante. Nós vamos falar agora, pessoal, do crime de furto quando ele é cometido à noite, né? É o que a gente chama aí de o furto sob repouso noturno. Costuma cair em prova, tá, pessoal? Então eu chamo a atenção de vocês. Olha só, tá previsto no parágrafo 1º do artigo 155, tá escrito assim, ó: a pena aumenta de 1/3 se o crime é cometido durante o repouso noturno. Então, pessoal, aqui a gente está diante de uma causa de aumento, né? Vocês já tiveram contato nos outros crimes do que é uma causa de aumento. E, pessoal, é importante, quais são as coisas importantes que você precisa saber sobre essa causa de aumento, né? Que é o repouso noturno. Pessoal, é necessário que seja à noite, obviamente, repouso noturno, e que as pessoas estejam repousando. Tá bom, pessoal? As pessoas precisam estar repousando. E por quê? Qual que é o critério de dizer que as pessoas precisam estar repousando? A baixa vigilância, certo? Então precisa que seja à noite e que essas pessoas estejam sob baixa vigilância, entendeu? Por exemplo, dormindo, pessoal. Esse é o critério. Isso acontece porque o legislador prevê o seguinte: se as pessoas estiverem acordadas, né, estiverem, por exemplo, fazendo uma festa, considera-se que não existe ali uma baixa vigilância, porque todas as pessoas estão em um momento ativo, entendeu? Portanto, ali nesse caso, não é aplicado ali o furto noturno. Essa causa de aumento não vai ser aplicado. Para que seja aplicada essa causa de aumento, é necessário que seja durante a noite e que as pessoas estejam repousando, né? Pelo critério da baixa vigilância, tá bom? Uma coisa muito importante que eu já vou adiantar para os senhores é que essa causa de aumento do repouso noturno pode ser aplicada no furto qualificado também, que nós vamos ver, tá? Nós vamos ver ali quais as hipóteses em que o furto vai ser qualificado. E aí já adianto que o furto qualificado, ele também pode ter essa causa de aumento de pena do repouso noturno. Tá bom, pessoal? Vamos adiante. Agora nós vamos aqui para o parágrafo 2º. No parágrafo 2º, pessoal, como já repetido lá no crime contra a vida, como vocês já viram lá também, aqui nós estamos diante do furto privilegiado, tá bom? E lembrem lá do crime contra a vida, o que é um furto privilegiado? O que é um crime privilegiado? Pessoal, tem uma diminuição de pena, tem algum benefício para quando a pessoa comete esse crime dentro de algumas determinadas hipóteses. Então vamos lá. Para que seja furto privilegiado, o que precisa, pessoal? Precisa do seguinte: o agente ele precisa ser primário, ou seja, não ser reincidente. E o que é não ser reincidente? Para você ser reincidente, você precisa ter uma sentença penal condenatória e ter cometido o mesmo crime no espaço de 5 anos. Então, se você teve uma sentença penal condenatória de um crime de furto e nos próximos 5 anos você comete um furto novamente, você é reincidente nesse crime, certo? Então pode ser que você tenha 10 furtos
e você seja primário em todos eles. Entende isso? Então, beleza, o agente ele precisa ser primário, tá bom? O que mais? A coisa furtada, ela precisa ter um pequeno valor. Aí aqui eu chamo a atenção de vocês. O que é considerado pequeno valor para o furto privilegiado? O bem furtado tem que ser inferior a um salário mínimo, tá bom? Então, se o bem for inferior a um salário mínimo, ele entra nesse critério de pequena coisa furtada aqui, tá bom? Então, pessoal, esses são os dois requisitos necessários para que seja aplicado o furto privilegiado. E o que acontece, pessoal, se o juiz verificar que existe o furto privilegiado? Ele pode substituir a pena de reclusão pela de detenção ou diminuí-la de 2/3, certo? Ou ainda ele pode aplicar apenas a pena de multa. Uma coisa muito importante, pessoal, que vocês precisam se atentar quando se trata de furto privilegiado é tomar muito cuidado para não confundir o furto privilegiado com o princípio da insignificância. E o princípio da insignificância, pessoal, o que é? Já vou adiantar para os senhores. O princípio da insignificância é quando o bem furtado ele tem um valor tão pequeno que o juiz vai deixar de aplicar a pena. Ele vai excluir a tipicidade do crime. E o que significa excluir a tipicidade? Gente, lembra que eu disse que o crime é todo fato típico, antijurídico e culpável? Pois é, quando o juiz reconhece o princípio da insignificância, vai atingir a tipicidade do crime, ou seja, o primeiro tripé. Portanto, não haverá crime. No caso do furto privilegiado, existe sim o crime, porém, haverá uma causa que vai diminuir a pena. Beleza, pessoal? Tome muito cuidado com isso. São coisas totalmente distintas e às vezes a prova vai querer fazer uma pegadinha com você. Então lembra, no princípio da insignificância vai se excluir a tipicidade, logo não existe crime. No furto privilegiado é uma mera causa de diminuição de pena, portanto ainda haverá o crime com a pena diminuída. Beleza, pessoal? Uma coisa importante que eu preciso dizer para vocês é que o princípio da insignificância ele não pode ser aplicado no furto qualificado. Obviamente, né, pessoal, é um critério do seguinte ponto: se o furto é qualificado, significa que o furto já é mais grave. Então não faz sentido, né, que o juiz deixe de aplicar uma pena ali por causa da atipicidade, tá bom? Uma coisa legal, pessoal, que eu vou falar para vocês, apenas a título de curiosidade, não acredito que será cobrado, mas no Paraná, qual o valor, até que valor o juiz poderia aplicar o princípio da insignificância? Obviamente, pessoal, que o juiz precisa analisar todas as circunstâncias, não apenas o valor. Mas quando se trata de valor, até R$150 pode ser aplicado o princípio da insignificância. Se passar desse valor, não será aplicado esse princípio, né? A menos que tenha aí alguma causa muito extravagante para que o juiz aplique. Mas, via de regra, se o valor chegar até R$150, o princípio pode ser aplicado, obviamente analisando outros requisitos aí, tá bom, pessoal? Então vamos adiante. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre o furto qualificado. E aqui, pessoal, nós já falamos das coisas mais importantes que você precisa saber sobre o furto. O que cabe a você agora saber sobre o furto qualificado? Muito simples, pessoal. Você precisa saber diferenciar quais são as causas de aumento e quais aqui são as causas que vão ser qualificadoras do crime. E aí, novamente, é minha função falar para vocês a diferença entre uma causa de aumento e uma qualificadora. Pessoal, a causa de aumento, já existe a pena e diante daquela pena já existente, vai aumentar, certo? Vai aumentar ali de 1/3 até metade, aí a lei vai trazer qual a quantidade que vai ser aumentada. Quando se trata, pessoal, de uma qualificadora, nós temos uma nova pena base, certo? Então, inicialmente a pena ela era de um tanto até um determinado tanto. Quando se trata de furto qualificado ou de qualquer outro crime qualificado, nós vamos ter um novo tanto inicial e um tanto final. Beleza? Espero que já tenha ficado claro para vocês isso. Estou sempre batendo para que fique mais claro ainda. Tá, pessoal? Então vamos lá. Quais são as hipóteses que são qualificadoras do crime de furto? Olha só, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Ó, tá vendo a nova pena base? No furto normal, no 155, a pena era de 1 a 4 anos.
Agora, no qualificado, a pena vai ser de 2 a 8 anos. Dá para ver claramente a diferença de um furto qualificado para uma causa de aumento, tá, pessoal? Então vamos lá. Aqui é muito importante que vocês se lembrem dessas qualificadoras, porque muito provavelmente vai cair em prova querendo fazer uma pegadinha, dizendo que é uma causa de aumento, ou dizendo que é um furto simples, quando na verdade é um furto qualificado. Então aprendam. Pessoal, vamos lá. Inciso primeiro, com destruição ou rompimento de obstáculo. Tá, então se eu destruo alguma coisa, ou eu rompo um obstáculo para conseguir subtrair a coisa, o furto é qualificado. Então, olha só, existe o furto simples, que é eu chegar aqui, subtrair e sair. Se eu precisar quebrar alguma coisa, se eu precisar pular, romper alguma coisa, algum obstáculo, o furto é qualificado. Por quê? Porque o agente empreendeu mais dificuldade para conseguir fazer o furto daquilo dali. Beleza, pessoal? Com abuso de confiança, mediante fraude, escalada ou destreza. Pessoal, abuso de confiança, nós já falamos disso lá no homicídio, lá no crime de homicídio, por exemplo. É quando o agente tem uma relação com outra pessoa e diante dessa relação ele se aproveita dela para furtar. Se isso acontece, é qualificado. Mediante fraude, pessoal, o que é fraude? Também falamos disso. É o agente usar de algum meio para conseguir furtar. Ele vai enganar a pessoa de alguma forma para conseguir furtar. Aí pode usar a tua imaginação para imaginar como que a pessoa enganaria a outra para conseguir realizar um furto, né? Escalada. O que é escalada, pessoal? É você subir ou descer. Toma cuidado porque escalada não é só para cima, pode ser para baixo também. Então se você cavar um buraco embaixo, cava, para conseguir entrar, para furtar, é considerado escalada também. Destreza. O que é destreza, pessoal? Imagine, é o exemplo dos batedores de carteira. A pessoa consegue furtar sem que o outro perceba. Isso exige uma habilidade especial da pessoa, a destreza, certo? Então a destreza é isso, é ter uma capacidade específica para cometer o furto sem que a pessoa perceba, tá bom? Inciso terceiro, com emprego de chave falsa. Então se você furta utilizando uma chave falsa, vai ser qualificado o seu furto. Inciso quarto, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. O que é concurso, pessoal? Já falamos disso também. Concurso é quando 2 ou mais pessoas cometem o crime juntas, tá bom? É isso. Então se você e seu amigo cometem um crime de furto, ele vai ser qualificado pelo concurso de 2 ou mais pessoas. Pessoal, parágrafo 4º aqui agora, vamos falar disso daqui, ó. Aqui também tem uma qualificadora que aumenta mais ainda a pena, ó. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Então se você usar explosivo ou algum artefato que seja parecido com explosivo, que cause perigo comum, o que é perigo comum? É aquele perigo que não atinge apenas quem está sendo furtado, que pode atingir uma coletividade. O furto vai ser qualificado, e aqui nós temos uma nova pena, né, que aumenta mais ainda, que é de 4 a 10. Beleza? Parágrafo 4º. A pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico informático conectado à rede de computadores com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou utilização de programa malicioso ou por qualquer meio fraudulento análogo. O que está dizendo aqui, pessoal? Se o furto é cometido mediante fraude, ou seja, é usado algum meio para enganar a pessoa para que seja cometido o furto, utilizando-se de um dispositivo eletrônico ou informático, por exemplo, um celular, um computador, a pena daí já é de 4 a 8 anos. É um furto qualificado por esse motivo aqui. Beleza, pessoal? Muito claro, os artigos são intuitivos, então vamos adiantar, não vamos perder tempo, tá bom? Parágrafo 4º. A pena prevista no parágrafo 4º, ou seja, que nós acabamos de ler, considera a relevância do resultado gravoso. Aí temos 2 pontos. Olha só, aí aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Então, pessoal, no parágrafo 4º, que é o do uso de dispositivo eletrônico ou informático, se esse crime ele for praticado usando um servidor que está fora do território nacional, a pena prevista ali em cima ela vai aumentar de 1/3 a 2/3. Muito simples. Inciso segundo, aumenta a pena de 1/3 até o dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Então, se o crime do parágrafo 4º, que é utilizando de dispositivo eletrônico ou informático,
ele for cometido contra idoso ou vulnerável, e olha como a lei, pessoal, ela busca de fato proteger. O idoso, presume-se que ele não tenha muita capacidade para lidar com o dispositivo eletrônico ou informático. Então, se o crime foi praticado, se o furto foi praticado com um dispositivo eletrônico ou informático contra um idoso ou vulnerável, a pena aumenta de 1/3 até o dobro. Olha que interessante, pessoal. Muito intuitivo, muito fácil também. Parágrafo 6º. Desculpa, pessoal. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou exterior. Então, se o furto acontece, né, é um furto de um carro e ele é transportado para outro estado ou para o exterior, a pena vai ser de 3 a 8 anos, tá bom? Furto qualificado também, pessoal. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção ou ainda que abatido e divididos em parte no local da subtração. Olha que legal, pessoal. O que é semovente? Semovente, pessoal, é um animal. É um animal domesticável de produção. Exemplo, o boi. Então, se você furtar um boi, tá bom? Se você furtar um boi, a sua pena vai ser de 2 a 5 anos. Mesmo que você, por exemplo, você mata o boi no local, corta ele no meio e só leva metade. Mesmo assim, vai ser um furto qualificado, né? Pelo parágrafo 6º aqui. Beleza, pessoal? Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então, olha só, pessoal. A pena vai ser de 4 a 10 anos e multa se o furto for de substâncias explosivas ou de acessórios que, se juntados, eles consigam se tornar explosivos. Beleza, pessoal? Pessoal, esse aqui é o último artigo aqui, né? É o último parágrafo do crime de furto. Então, é isso que você precisa saber sobre o crime de furto, tá bom, pessoal? Nos próximos crimes contra o patrimônio, a aula vai ser um pouco menos extensa. Aqui eu tinha conceitos que eu precisava explicar para vocês. E como eu disse, vamos poupar o tempo aqui nesses crimes, vamos direcionar mais o seu estudo. Beleza, pessoal? Tomem muito cuidado quanto ao que eu disse em relação ao furto privilegiado e o princípio da insignificância. Não confunda os dois e tome muito cuidado para não confundir as formas qualificadas do crime de furto e aquilo que é mera causa de aumento de pena. Tome muito cuidado com isso. Beleza, pessoal? Do mais, peguem o hábito de ler os artigos. É rapidinho, pessoal, não vai levar 5 minutos para vocês lerem esses artigos e vai te ajudar a familiarizar-se com o que eu acabei de explicar em consonância com o artigo. Do mais, vai ter disponibilizado para vocês aí, pessoal, esse mapa mental do crime de furto. Todas as informações que eu dei aqui para vocês estarão aqui nesse mapa mental também. Beleza, pessoal? Ótimos estudos. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!